Olá, hoje nós vamos abordar em torno de 15 minutinhos como surge o câncer. A projeção para 2020 aqui no Brasil pelo Instituto Nacional do Câncer são esperados em torno mais ou menos de 700 mil novos casos de câncer, predominando nos homens câncer de próstata com quase 30% dos casos, câncer do intestino, se você juntar aí homens e mulheres, você observa que são 20% dos casos, né, em torno de 40 mil casos. Câncer de pulmão é o terceiro mais frequente nos homens, né, e nas mulheres é o quarto mais frequente. E na mulher, quais são os tumores que predominam? Câncer de mama, 30% dos casos, esse é disparado o mais frequente, de reto 10%, e câncer do colo do útero, 7%. Esse câncer do colo do útero, nós precisamos modificar isso. E como é possível modificar isso? O câncer de colo do útero é um tumor prevenível com a vacina contra o vírus HPV. Então, se você tem filhos, leve seu filho para tomar a vacina. Até os 14, 15 anos de idade, a vacina está disponível no Sistema Único de Saúde a partir dos 9 anos de idade. Diminui não só câncer do colo do útero, mas câncer de vulva, vagina, câncer de garganta, de boca, né, que são os cânceres de cabeça e pescoço que estão muito associados com o HPV, além de câncer de ânus. Portanto, essa é uma medida muito importante para diminuir o risco de câncer de colo do útero, é a vacinação contra o HPV. Fora da rede pública, na própria bula da medicação, ela já pode ser aplicada até os 45 anos de idade. Então, para você que já passou da idade em que a vacina não está mais disponível no Sistema Único da Saúde, do SUS, você pode acessar o sistema privado para tomar a vacina. O câncer ele é uma doença genética, é necessário que ocorra um erro no DNA. Isso não quer dizer que seja hereditário. Então, a maioria dos tumores são tumores esporádicos, em que há uma alteração na célula, no seu DNA, mas que você não transmite essa mutação. Ou seja, você adquire depois que o embrião foi formado, diferente do câncer hereditário. No câncer hereditário, a mutação está presente ou no espermatozoide ou no óvulo e vai ser transmitida para o embrião, já vai nascer com todas essas mutações, e todas as células do corpo, do corpo contêm essas mutações. Então essa é a grande diferença entre o câncer hereditário e o câncer esporádico. Mutação na célula germinativa, no espermatozoide ou no óvulo, vai transmitir isso para todas as células do recém-nascido, vão conter estas mutações, enquanto que nos tumores esporádicos, essas mutações elas serão adquiridas ao longo da vida. E aí há duas grandes diferenças. O câncer hereditário geralmente vai acontecer numa idade precoce, porque você já nasceu com aquelas mutações. Então, geralmente abaixo de 40 anos de idade. Enquanto que o câncer esporádico acontece depois dos 50 anos de idade, a maioria dos casos. Para exemplificar aqui o câncer de mama, então, geralmente o tumor começa localizado, essa célula perde o controle da sua divisão, aí existem várias teorias, e a principal hoje é que isso vem de uma célula chamada câncer, uma célula cancerosa totipotente, que é a stem cell câncer, e essa célula perde o controle, ela é capaz de atravessar o epitélio, rompe a membrana basal, que é quem segura esse tumor numa fase chamada carcinoma in situ, que ele pode ficar nessa forma durante vários anos. O carcinoma in situ, uma das características dele é que ele não invade essa membrana basal, portanto ele não tem metástase. Portanto, é um carcinoma que não mata a pessoa. No momento que esse carcinoma in situ rompe a membrana basal e cai dentro dos vasos linfáticos ou da circulação sistêmica, aqui representado um vaso linfático, ele pode ir para um linfonodo ou gânglio linfático, por exemplo, no caso da mama, para a axila, e pode cair na corrente sistêmica
e chegar ao pulmão, onde pode formar uma metástase, que é um desenvolvimento de um foco do tumor longe de onde começou o tumor primário, no caso aqui exemplificado da mama. Então, de forma simplificada, essa é a maneira que acontece o câncer de mama, que pode ser hereditário, em torno de 10%, e em torno de 70% são cânceres esporádicos. Então, o câncer é genético, mas somente em torno de 10% são hereditários. E onde está essa informação genética? Contido no núcleo das nossas células, onde está o nosso material genético na forma de cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos contêm a molécula DNA, que é uma molécula comprida. Essa molécula de DNA é formada por substâncias químicas chamadas nucleotídeos. E esse DNA ele tem cerca de 6 bilhões desses nucleotídeos. Então, imaginem a quantidade enorme de substâncias químicas, 6 bilhões. A célula, quando ela se divide, essa dupla fita do DNA, ela é separada e utiliza outra fita como molde para duplicar o material genético e cada célula sair com o mesmo material genético. Esse é o mecanismo da divisão das nossas células. Essa é a divisão normal. Esses 6 bilhões de pares de base, portanto, elas têm que combinar perfeitamente. Então, imagine essa quantidade enorme de reações químicas que tem que acontecer dentro do núcleo da célula para que ocorra essa divisão celular normal. Então, erros normalmente acontecem por conta dessa quantidade enorme de substâncias químicas. Erros podem acontecer pela maneira como nos relacionamos com o meio ambiente, se fumamos, se bebemos, se não fizemos atividade física, e pode ser também de alterações genéticas herdadas, que no caso aí seriam os cânceres hereditários. Um fragmento deste DNA, que tem 6 bilhões de nucleotídeos, dessas substâncias químicas, se você pega um pedaço desse DNA e esse pedaço ele é capaz de formar proteínas ou RNA, isso é chamado de gene. Então, gene é um segmento do DNA que é capaz de levar à produção de uma proteína ou RNA. Então, a formação dessa proteína é feita fora do núcleo da célula, numa organela que fica dentro da célula chamada ribossomo. O conhecimento genético é relativamente recente, né, com os trabalhos de Rosalind Frank e Watts e Crick, em 1953, que decifraram a dupla hélice. A partir de então, esse conhecimento ele evoluiu rapidamente e hoje, em 2020, nós vivemos um cenário bastante promissor e trazendo mudanças na conduta no dia a dia da oncologia pelo conhecimento genético que foi acumulado ao longo das últimas décadas. Essa é uma coisa muito importante que é o dogma central da biologia, que acontece em todos os seres vivos. Então, o DNA que está contido no núcleo da célula, ele precisa ser transcrito, aquela duplicação que acontece, ele é transcrito no RNA e depois ele vai ser lido no ribossomo para formar as proteínas. Então, isso tudo é codificado pelo nosso material genético. Então, todas as proteínas que nós produzimos, elas são determinadas na formação de acordo com o nosso DNA. E isso vai determinar a nossa estrutura completa, a cor dos nossos olhos, da pele, a altura, o risco para diabetes, para pressão alta, etc. Então, é muito interessante a compreensão do dogma central da biologia, ou seja, a determinação genética da composição do nosso corpo, dos riscos inerentes a determinados tipos de doenças, são determinadas por esta sequência de nucleotídeos que estão no nosso DNA. A gente sabe que as causas relacionadas ao câncer, que são causas externas, são muitas. Aqui nós citamos algum. Excesso de luz solar, você pode levar a queimadura e câncer de pele. Fumar aumenta o risco de vários tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão, cabeça e pescoço, bexiga, pâncreas, colo do útero.
radiação, poluição, inflamação. Então, tudo isso pode levar ao surgimento do câncer, que leva a uma mutação que pode tanto ter um favorecimento para a evolução ou câncer, ou às vezes o organismo consegue parar essas mutações induzidas por essas substâncias e leva essa célula para uma morte celular, evitando o desenvolvimento do câncer. Esse é um livro que nós publicamos sobre câncer de mama hereditária, onde a gente foi vários capítulos escritos por vários colegas do Brasil, onde foram avaliados vários aspectos. E especificamente em relação ao câncer de mama, nós sabemos que existem várias síndromes hereditárias hoje. Então, todos os pacientes que têm vários casos de câncer na família de mama, câncer de mama em homem, câncer de próstata, câncer de pâncreas, melanoma, câncer de intestino, né, são pacientes que a gente fica preocupado pela possibilidade de ter uma síndrome de câncer de mama hereditário. E isso hoje implica em vários cenários que nós podemos oferecer para essas pacientes. Desde uma prevenção, orientação da atividade física, fazer exames iniciando na idade mais precoce, exames diferentes. Para aquelas que têm câncer, nós temos tratamentos dirigidos para as pacientes que têm mutação relacionadas ao câncer de mama hereditário. Aqui é um dos capítulos escrito relacionado às presenças dessas mutações. Por exemplo, em câncer de mama, as duas mutações relacionadas ao câncer de mama hereditário são BRCA1 e 2. Observem aqui, nessa coluna, que nós temos uma variação grande na incidência dessas mutações, né? Variando aqui desde 2%, né, até 21%. Que essa variação é decorrente de quê? Dependendo da casuística onde foi feito, de onde o autor, se era uma área que era referência, e aí vai ter mais ou menos mutação. Mas, de uma forma geral, ela situa entre 5% a 10% dos casos de câncer de mama são cânceres hereditários. Se nós levarmos em conta que no Brasil são 60 mil casos, ou um pouco mais, nós teríamos 6 mil mulheres com câncer de mama hereditário por ano no Brasil. Isso tem implicação, como dito anteriormente, no rastreamento do câncer dessas mulheres com exames mais frequentes e específicos, como a ressonância magnética das mamas. Pode ser oferecido medicação para diminuir o risco e até mesmo em cirurgias profiláticas, que abordarei em outro vídeo especificamente sobre câncer de mama hereditário. Então esse era o recado. Então o câncer é uma doença genética, porém somente em torno de 10% são hereditários. O fato do paciente ser portador de uma determinada mutação que predispõe ao câncer hereditário não significa que o paciente vai ter risco. Ele pode modificar esse risco adotando hábitos saudáveis. Uma parte da oncogenética hoje é a epigenética, ou seja, que está acima do DNA. Aquela sequência que nós mostramos dos nucleotídeos do DNA que levam ao surgimento do câncer através das mutações, existem alterações que não são nessas sequências, mas que são decorrentes, por exemplo, de fumo, o ato de se alimentar de forma inadequada, inatividade física, que podem alterar esse código genético sem alterar essas bases nitrogenadas e levar a mutações que podem levar ao surgimento do câncer. Então se chama epigenética. Portanto, a mudança no estilo de vida pode levar à diminuição do risco de câncer. Por exemplo, de uma forma geral, a adoção dessas medidas de atividade física, alimentação, não fumar, diminui em torno de 20 a 30% o risco de câncer. Mesmo nos pacientes que têm uma mutação herdada, em que esse risco é maior, a adoção dessas atividades, dessas atitudes proativas em termos de saúde também diminui o risco. Portanto, é possível você modificar o seu risco genético, seja para câncer esporádico ou para cânceres hereditários.